Nesse vídeo eu vou contar para vocês a história da mitologia dos orixás, a diferença dela para o candomblé e a umbanda, como por exemplo, você sabia que a Iemanjá não é uma orixá dos mares? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui porque tem vídeo novo sobre mitologia, demônios e anjos toda semana. Não esqueça também de deixar o seu like, de comentar alguma coisa aí e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? Desde já, muito obrigado. Um disclaimer aqui antes de começar é que aqui nesse vídeo eu vou focar bastante na mitologia iorubá, não nas religiões de matriz africana que tem aqui no Brasil. Claro que uma hora ou outra eu vou ter que falar delas, né, porque a mitologia iorubá influenciou muita coisa nelas, mas eu não vou me aprofundar no assunto. Outra coisa é que eu sei que vai ter gente comentando que isso aqui não é mitologia, é religião, mas uma coisa não anula a outra. Mitologia é a reunião de várias histórias fantásticas e o estudo delas. E não necessariamente essas histórias são mentiras. Por exemplo, temos a mitologia do rei Arthur, que ninguém sabe exatamente se existiu ou não. Traduzindo aqui, mitologia não é sinônimo de mitomania, não é mentira. Bem, não tem como começar esse vídeo não falando sobre o povo a qual pertencem essas histórias, que é o povo iorubá, que é um dos 3 maiores grupos étnicos da Nigéria. Eles se concentravam na região sudoeste do país, mas também tem um outro grupo menor que ficava em Togo e em Benin. Eles falam uma língua do ramo Benue-Congo, que faz parte da família linguística Niger-Congo. A maioria dos homens de Iorubá trabalha com agricultura, cultivando inhame, milho miúdo, ervilha, feijão, banana de terra e outras coisas. E outros também trabalham como artesãos e comerciantes. O nome Iorubá acabou chegando pra gente em 1826 por causa do capitão Clapperton, que trouxe um manuscrito de uma região árabe de onde ele veio, que era chamada Ossá, no ocidente da África. No começo, Iorubá era usado para se referir aos povos que ficavam próximos ao rio Oió, aí rio Oió, Iorubá, né? Entretanto, várias cidades acabaram se desenvolvendo e elas também eram consideradas Iorubá, apesar que essas pessoas não se consideravam um grupo, porque cada uma delas tinha sua língua, sua cultura. É claro que a língua era compreensível entre eles e as culturas eram muito semelhantes, tanto política quanto religiosamente falando. E cada um desses grupos tinha o seu próprio reino e seu próprio grupo étnico. Eles eram governados por um rei que eles chamavam de Obá. E este Obá também era considerado um sacerdote ali do reino. Ele precisava ter perto do seu palácio os templos das principais divindades da cidade. Essas divindades eram chamadas de orixás. Alguns dos reinos são, por exemplo, Obá, Oió, Egibá, Egibabo, Ejebu, Ejexá, Equiti, Ondô, Ococô e Ouô. É claro que esses reinos acabavam entrando em conflito entre si, principalmente por causa de terras. E dependendo da cidade, as principais divindades acabavam mudando. Em Abelcutá, por exemplo, as principais eram Odudua, Obatalá, Obalufã, Xangô, Ogum, Exu e Ifá. Independente de qual fosse a cidade, a sociedade tinha como base a religião. Ela estava em basicamente tudo: recursos, terras e até o povo era considerado pertencente aos orixás. E cada ato e cada pronunciamento do governante era considerado algo próximo do divino. Uma curiosidade é que normalmente os santuários dessas divindades ficavam muito próximas ao palácio, ou nas periferias. Por exemplo, na margem do rio Oxum ficava um santuário de uma divindade que tem o mesmo nome. Na periferia de Abelcutá ficava o Lumuró, um santuário dos Egibás, que seriam as divindades menores. As regras que serviam para a sociedade também eram baseadas nos mitos. Essa religiosidade era tão forte, mas tão forte que gerou quase culturas teocráticas, não somente para os Yorubá, mas também para o povo Fon. Inclusive, a divindade criadora dos Fon acabou virando uma orixá, mas depois eu falo disso. Segundo essa religião, existia meio que uma comunicação entre 2 mundos, que é o mundo Aie, que seria a Terra, com Orum, que seria o céu ou mundo divino. A comunicação entre esses 2 mundos ocorria através de uma força que era chamada de Axé, e nos rituais o ciclo vital ficava com o Axexe, que seria o ritual funerário, onde ocorre a passagem de um chamado Araie, que seria basicamente um ser humano, para o pós-vida, para o Orum. Existem também os Ebós, que seriam oferendas, e com essas oferendas você pode restituir o Axé e melhorar o fluxo do destino. No caso das histórias mitológicas, elas são muito importantes para manter a cultura e os símbolos vivos. E no caso da mitologia iorubá, elas são chamadas de Itãs, que seriam contos orais. É muito importante falar disso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento aqui eu falei de algum livro sagrado da religião iorubá. Ou seja, não tem nenhum documento escrito com essas histórias, o que causa várias versões diferentes sobre elas. E cada cidade e cada pessoa pode acabar contando de uma maneira diferente a história.
Como por exemplo, a história do Xangô pode ser contada de uma forma em uma cidade, mas em outra pode ter uma versão completamente diferente. Então fiquem avisados que quando a gente chegar na parte dos orixás aqui no vídeo, você pode ver uma versão diferente do que você já ouviu sobre o orixá correspondente. Quem segue alguma religião de matriz africana aqui no Brasil deve ter reconhecido basicamente todos os termos que eu falei aqui. E assim, como eu disse várias vezes, eu não sou conhecedor profundo dessas religiões, mas pesquisando sobre a mitologia Yorubá e conversando com algumas pessoas, dá pra você perceber diferenças entre a mitologia e as religiões daqui. Começando pelos seres das religiões. Por exemplo, os Exus. Tem o Exu Caveira, tem o Exu Tranca-Rua, tem o Exu Giramundo, inclusive o Exu Caveira, eu acho muito da hora a aparência dele. Mas na mitologia Yorubá existe apenas um Exu, que é o mensageiro dos orixás, aquele que recebe as oferendas e leva para Oxalá. E tem outros seres também, como os pretos velhos, os caboclos, os erês, que seriam os espíritos crianças, e vários outros que eu não vou lembrar aqui. Se você chegar lá na África e falar sobre esses seres, eles não vão reconhecer nenhum. E outra diferença é Iemanjá, porque aqui no Brasil você deve reconhecer aquele ritual de pular as 7 ondas de Iemanjá, né, no Ano Novo, e aqui ela é chamada de Orixá dos Mares. Entretanto, na mitologia Yorubá tem a Olokun, ou Olokun, dependendo do conto, e ele é o orixá dos mares. A Iemanjá, na verdade, seria uma outra orixá dos rios. Aqui no Brasil também, pelo que eu entendi, não sei se eu tô certo ou não, né? Qualquer coisa, alguém pode me corrigir nos comentários. Os orixás seriam vistos como forças da natureza que atuam intermediando entre Deus, que é o Lorum, e a humanidade. Eles não seriam exatamente deuses, ainda que fossem divindades, né? Porque divindade, no caso, eu digo com aquilo que veio do divino. Mas lendo alguns itãs, fica bem claro que na mitologia Yorubá, alguns orixás, pelo menos, são sim vistos como deuses. Como por exemplo, Xangô, Oxóssi, Ogum, várias vezes são chamados de deuses do trovão, da caça e da forja ou da guerra. Uma curiosidade é que uma vez eu estava conversando com uma pessoa do candomblé e ela acabou falando pra mim, que no caso eu não sei se isso vale apenas para a vertente dela ou para todo o candomblé, mas de toda forma eu achei bem interessante, que o Lorum, que seria Deus, seria o mesmo Deus do cristianismo. Eu acho que vocês já devem saber como os orixás acabaram chegando aqui no Brasil, não é? Que é de uma maneira bem triste, que é através da escravidão. Quando as pessoas foram trazidas lá da Nigéria, eles acabaram sendo impedidos de exercer a fé deles. Então como eles fizeram isso? Através do sincretismo, que é quando você acaba juntando duas religiões e mantendo algumas coisas das visões originais. Então vários santos e personagens do cristianismo acabaram sendo ligados com os orixás. Por exemplo, o Exu se ligou a Santo Antônio, Oxalá a Jesus, ou o Senhor do Bonfim, Ogum a São Jorge, Oxóssi a São Sebastião ou Santo Antônio, Xangô a São Pedro ou São Jerônimo, Omulu, São Lázaro ou São Roque, e Iemanjá a Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Conceição. O que faz que quando você pesquisa Iemanjá no Google apareça meio que ela branca, né? O que é meio esquisito. E só por eu ter falado que orixás têm ligações com os santos e que eles podem ser representantes de Deus, já dá pra entender que eles não são demônios, não é? No começo, o mundo era pantanoso e cheio de água, um lugar impossível de se viver. Bem em cima desse lugar estranho estava Orum, que era o céu, onde viviam o Lorum e todos os outros orixás, que às vezes até desciam nesse lugar para brincar ali, sempre usando as teias de aranhas que ficavam penduradas no vazio. Lá ainda não tinha terra firme e nem homem morando ali. Uma certa vez o Lorum chamou Orixalá, o grande orixá, e falou para ele descer lá embaixo e criar a terra firme. Para realizar esse trabalho, deu para ele uma concha marinha cheia de terra, uma pomba e uma galinha com pé de 5 dedos. Orixalá desceu ao pântano e colocou a terra da concha. Sobre essa terra ele colocou a pomba e a galinha, e os dois começaram a ciscar, porém espalhando a terra de pouco em pouco, até que a terra firme se formou por toda a parte. Orixalá subiu novamente para o Orum e contou para o Lorum que fez tudo certinho. O Senhor Supremo então resolveu testar para ver se o trabalho foi bem feito. Então enviou lá para a terra um camaleão. Esse desceu, mas não conseguiu andar direito porque a terra ainda não estava firme. Voltou e relatou toda a experiência, dizendo que a terra era grande, mas ainda não estava seca. Na segunda descida ele conseguiu andar normalmente, ele viu que a terra estava boa, então voltou dizendo que estava boa o suficiente para que todos pudessem viver ali. Esse lugar mais tarde foi chamado de Ifé, que quer dizer ampla morada. Depois o Lorum mandou Orixalá de volta para a terra para plantar árvores e dar alimento e riquezas para os homens. E depois veio então a chuva para regar as árvores. E foi assim que tudo começou. Foi ali em Ifé, durante a semana de 4 dias, que Orixalá criou o mundo e tudo que
que nele existe. Essa é uma das versões da criação do mundo, mas é claro que existem várias outras. Uma delas diz que o Batalá, quando recebeu os itens de criação, foi passar por uma região onde era guardada por Exu, e o Exu sempre recebia algumas oferendas para que deixasse alguém passar por ali. Como o Batalá não deu nada para ele, o Exu colocou ele para dormir com uma cacetada. Então o Dudu pegou todos os itens e foi ele que criou o mundo. Como o Batalá perdeu a grande oportunidade, para ele foi dada a chance de criar a humanidade. O Batalá então criou o homem e a mulher usando o barro que foi dado por Nanã, a velha orixá. Ele modelou os barros e o sopro de Uludumaré, que é o outro nome para Deus, deu a vida e o mundo então se completou. O Ogum é um dos orixás mais poderosos, ele é o senhor da forja, do fogo, da caça, da política e da guerra. Ele tem algumas características que lembram muito o Ares da mitologia grega, isso porque ele é muito impulsivo e é muito forte também, já que em algumas histórias que contam como ele se tornou orixá, diz que em um certo momento, em que ele estava muito irritado, ele pegou a sua espada e fincou no chão, e abrindo um baita buraco, e pulou lá dentro. E depois disso, ele foi para o Orum, se tornando um orixá. O Ogum é filho de Iemanjá e Odudua, e é irmão de Xangô, de quem ele também é rival, e está sempre disputando alguma coisa. Ele também é irmão de Exu e Oxóssi, e tem relações com algumas orixás, como Oxum e Oiá. Uma das histórias que envolve ele conta que uma certa vez os orixás precisavam limpar algumas árvores de um terreno para ter mais espaço. O primeiro que quis tentar isso foi o Ossain, porém o facão dele era feito de um metal mole e não durou muito tempo e acabou quebrando. Vários outros tentaram, mas ninguém conseguia cortar todas as árvores. O Ogum, que tinha recebido o segredo do ferro, pegou o seu facão e cortou as árvores facilmente. Todos perguntaram para ele que material que ele estava usando. Ele disse que era o ferro e que recebeu de seu pai. Todos invejaram ele porque esse metal ajudava tanto no plantio como na caça e também na guerra. Ficaram enchendo o saco dele para receberem o segredo, mas ele não queria contar para ninguém. Os outros orixás então se reuniram e decidiram oferecer tudo para Ogum, inclusive a coroa, contanto que ele ensinasse para eles tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou, porém mesmo sendo rei, ele ainda era caçador e resolveu então ir para as matas por um tempo sem avisar ninguém. Quando ele voltou, estava todo sujo. Os outros orixás ficaram bravos e expulsaram ele dali. Então em Iri ele formou uma casa e passou todo o conhecimento do ferro para os homens, que até hoje veneram ele. O Exu é um dos orixás mais legais da mitologia iorubá, porque ele é meio que um trickster. Ele também é o mensageiro dos orixás, mas não exatamente como Hermes da mitologia grega, que leva os mortos e tudo mais. Isso não. O Exu cuida das encruzilhadas e pode levar as oferendas para os outros orixás, porém ele deve ser sempre servido primeiro. O Exu é extremamente rápido e muito poderoso, tanto que segundo uma história dele, ele chegou a quase devorar o mundo todo, porque o seu apetite era insaciável. Primeiro ele comeu toda a comida da casa em que ele estava, depois toda a comida da cidade, depois os animais, bebeu toda a água, comeu todos os temperos e nem mesmo morto ele parou. Tiveram que prometer que ele sempre receberia primeiro uma parte das oferendas para que ele então parasse, senão ele iria devorar o mundo todo. O Exu também é muito inteligente. Uma certa vez ele estava acompanhando Oxalá durante a criação dos humanos e somente olhando ele aprendeu a arte da criação. Ele tinha sido convidado para passar um tempo ali na casa de Oxalá porque meio que ele não tinha casa, não tinha rio, nem fazenda, nem nada. Isso ele percebeu que muitos iam até a casa visitar Oxalá, mas apenas viam ele e iam embora. Exu ficou ali por 16 anos, e um certo dia Oxalá pediu para Exu para que ele ficasse em uma encruzilhada ali perto, onde as pessoas passavam para ir até a casa dele. Ele não deveria deixar passar quem não trouxesse oferenda. E como ele estava com muita coisa para fazer e não tinha tempo para receber as oferendas, o Exu teria que pegar elas e levar até Oxalá. Então o Exu passou a receber todos os ebós. E reconhecendo todo o esforço de Exu, Oxalá deu uma recompensa para ele. Todos deveriam também levar sempre uma oferenda para Exu. Nas encruzilhadas agora suas, o Exu segurava um ogó, um poderoso porrete com o qual afastava quem fosse desrespeitoso e ali vigia e espera por quem vai passar. O Oxóssi é o orixá da floresta e da caça, e também cuida de todos os animais selvagens, e possui várias das características deles. Ele é forte como um leão, veloz como um leopardo, leve como um pássaro, silencioso como um tigre, observador como uma coruja, se esconde como um tatu, é vaidoso como um pavão e escala como um macaco. O Oxóssi conhece profundamente todos os animais e conhece tudo sobre a natureza. E quem prestou atenção sabe que eu disse que o Ogum também era um caçador, e tem uma história que diz que foi ele que ensinou o Oxóssi
Oxóssi a arte da caça. Nessa história, o Oxóssi seria um irmão de Ogum, e Ogum amava muito ele. Nessa história, o Ogum tinha acabado de voltar de uma guerra, encontrou o Oxóssi tremendo de medo, e ficou sabendo que alguns inimigos tinham invadido a sua aldeia. O Ogum então reuniu todas as forças que ele não tinha, e começou a lutar contra eles durante a noite toda. Ao amanhecer, quando tudo tinha acabado, ele se sentou do lado de Oxóssi e falou que ele poderia ficar tranquilo, porque sempre que precisasse, ele estaria ali para ajudar. Porém, ele deveria aprender a caçar e a como se defender. O Ogum ensinou tudo isso para o Oxóssi, e agora ele poderia ir para a guerra tranquilo, porque o Oxóssi, além de se cuidar, ele poderia cuidar de toda a aldeia. O Mulu, Chapanã, o Baluaê, o Sapatá, é o orixá das doenças, da cura e tem o domínio sobre os espíritos. Segundo os contos, no começo, o Baluaê era um menino bem desobediente, e um dia ele estava ali brincando em um jardim que tinha muitas flores brancas, e a mãe dele deixou ele bem avisado de que ele não deveria pisar nessas flores de jeito nenhum. O Baluaê fingiu que nem ouviu e ainda por cima pisou nas flores de propósito. A sua mãe viu e não disse nada, mas quando o menino foi perceber, ele estava com o corpo coberto de flores brancas. E com o tempo essas marcas foram se tornando bolhas horrorosas. O Baluaê, é claro, ficou desesperado e com muito medo gritou para sua mãe que tirasse aquelas bolhas dele. A mãe respondeu que aquilo aconteceu por causa do desrespeito do moleque. Era um castigo, mas iria ajudá-lo. Ela pegou um pouco de pipoca e jogou no corpo dele, como se fosse mágica. As bolhas desapareceram. O Baluaê então saiu do jardim tão bom quanto tinha entrado. Em uma outra história conta que o Baluaê saiu de vilarejo em vilarejo procurando trabalho, mas ninguém deu. Então ele foi morar nas matas, onde picadas de insetos geraram feridas nele. Ele ficou morando um tempo ali, até que uma voz misteriosa disse que era hora dele voltar para casa, porque seu povo precisava de ajuda. Então quando ele acordou, suas feridas estavam cicatrizadas. Ele pegou suas coisas e foi para casa. Chegando na sua vila, todos estavam doentes. Usando o conhecimento das ervas que ele tinha aprendido nas matas, ele curou a todos, inclusive os seus pais. E todos gritaram o seu nome, de Senhor da Terra, o Baluaê. Oxum é uma orixá dos rios, mais especificamente do rio que tem o nome dela, que é Oxum. Ela também tem ligação com riqueza, beleza, fertilidade e prosperidade. Ela é muito adorada naquelas cidades mais próximas aos rios. E também é uma das mais belas orixás, isso se ela não for a mais bela de todas, porque ela consegue seduzir basicamente quem ela quiser, seja homem, mulher ou até orixá. Ela fez isso com Ogum quando ele largou o seu posto de ferreiro dos orixás para voltar a ser caçador. Ogum venceu todos que foram até ele, mas com Oxum ele não aguentou. Ela dançou na frente dele e conseguiu levar ele de volta para a cidade meio enquanto ele estava hipnotizado, sendo representada como uma bela mulher negra. Oxum usa joias e roupas amarelas e segura também um espelho. Normalmente ela aparece como sendo filha de Iemanjá com Orunmilá. Ela nasceu quando Orunmilá se encantou com a beleza de Iemanjá e a convidou para o seu palácio, com a ajuda de Exu. Ela foi até lá e voltou grávida, dando à luz a uma bela menina chamada Oxum. Em uma outra história de sedução, ela acaba seduzindo também a Oiá, mas depois acaba metendo o pé e tem que se disfarçar como um rio, formando então o rio Oxum. A Iemanjá para os Yorubá era orixá dos rios e das cachoeiras. Tem algumas histórias em que envolvem o mar também, mas isso é muito em relação ao pai dela, ou a mãe dela, que é o Olokun. Mas ainda assim, é claro, ela é extremamente poderosa. Uma certa vez, Xangô acabou irritando a Iemanjá. Ela começou a puxar todo tipo de água para o corpo dela até ficar extremamente gigante e assustar Xangô. Em alguns contos, ela participa da criação do mundo também. Quando Olodumare começou a modificar o mundo, ele criou o reino de Iemanjá. Ela começou a ajudar ele a modelar o resto da superfície e criar a paisagem do mundo, e distribuir a função de cada orixá, dando a Ganju, por exemplo, os vulcões. Em uma outra história, Iemanjá estava sozinha em Orun. Ali ela ficava, se alimentava e tudo mais, mas uma certa vez, Olodumare decidiu dar para Iemanjá uma família, então a barriga dela começou a crescer e dela nasceram estrelas. Mas essas estrelas foram para o céu e abandonaram a Iemanjá, e a sua barriga começou a crescer de novo, e dela saíram as nuvens, e as nuvens também abandonaram a Iemanjá. Mas novamente a barriga dela cresceu, e dessa vez nasceram os orixás, Xangô, Oiá, Ossain, o Baluaê e os Ibejes. Eles não abandonaram Iemanjá. O Xangô é o deus ou orixá do trovão. Ele sempre aparece como o líder do panteão e quase sempre disputando essa posição com o Ogum. O Xangô também tem 3 mulheres, Oxum, Oiá e Obá. Aí você me fala, mas Emi, você não me disse que o Ogum também tem relações com Oxum e Oiá? Então, pois é, ele tem. Esses dois aí disputavam até mulheres. O Xangô aparece segurando machados duplos, já que o machado é o símbolo do trovão. Ele tem 6 olhos e às vezes até 3 cabeças.
As suas cores são o vermelho e o branco. Ele é relacionado com o Xumaré, o orixá do arco-íris, já que ele levava água para o palácio de Xangô. O Xangô é muito forte, ele acabou despertando seus poderes durante uma guerra onde ele estava perdendo, mas então ele subiu em uma pedreira e após bater nas rochas, de tanta raiva que ele estava, ele começou a soltar fogo e queimou vários soldados inimigos. E também começou a invocar raios que caíram sobre os outros generais. E mesmo sendo muito poderoso, o Xangô também tem medos, sendo um deles os Eguns, que seriam espíritos malignos ou fantasmas, que uma vez perseguiram incessantemente o Xangô, que só escapou com a ajuda de Oiá, que lhe deu um espelho. O Xangô virou esse espelho para os Eguns, que ao verem os próprios reflexos, fugiram. E tem vários outros orixás, eu vou passar bem rápido aqui para que não pegue muito tempo do vídeo. É claro que eu não vou falar todos, mas eu vou tentar falar o máximo que der. Tem o Oiá, o Yansan, que eu já citei algumas vezes aqui, que é o orixá dos fenômenos naturais, e ela conseguiu até mesmo assoprar um vento que quase levou o mundo inteiro de base. Oxalá, ou Batalá, que é um dos mais importantes, é aquele que criou o mundo e os seres humanos. Nanamburuki, que é a mais velha orixá, e que veio de uma outra mitologia, que é a Fon, onde ela acabou criando o mundo. Para os Yorubá, ela deu o barro de criação de toda a humanidade. O Xumaré é o orixá do arco-íris, que às vezes é homem e às vezes mulher. Obá é uma orixá ligada à guerra que quase venceu Ogum, mas que acabou sendo enganada por ele e perdeu. O Sain é o orixá das ervas medicinais. As Yami ou Chorongá são as feiticeiras e as mulheres pássaro, que podem mudar a vida de uma pessoa de uma hora para outra. Se você quiser saber mais sobre esses orixás, eu tenho uma playlist inteira de mitologia Yorubá aqui no canal, na verdade de mitologia africana. Tem vídeo do Xangô, da Iemanjá, de Oxaguian, das Yami ou Chorongá e de vários outros. A playlist vai estar no card, na descrição e na tela final para você. Se você assistiu o vídeo até aqui, pô, deixa aquele like porque o vídeo deu um trabalhão, hein? Não esquece também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí. Valeu, falou, tchau.